Esses 3:5 vai dizer um pouco de quem era Paulo. Circuncidado ao 8º dia de linhagem real de Israel, da tribo de Benjamim. Seus pais eram um casal de judeu da diáspora. A diáspora é uma carta que dava direito a eles morarem em qualquer lugar do estado de Roma. E com isso eles tomam rumo à Cilícia, porque eles eram fabricadores de tenda. E estrategicamente morar na Cilícia, principalmente perto das montanhas de Taurus, lhes daria a possibilidade de estar mais perto das ovelhas negras, que dariam a lã negra, chamada de silício, para eles, e aumentaria muito o seu porte econômico, financeiro e até de negociação. Os seus pais também eram fariseus de linhagem nobre. E quando sua mãe engravida, ela coloca o nome de Shaul, não por causa do rei Saul, mas sim glorificando a Deus por ter escolhido o primeiro monarca da tribo de Benjamim. E por causa da fábrica de tendas que eles tinham, Paulo mesmo, já desde criança, já ganha uma certa notoriedade, porque desde muito novo, Paulo já começa a trabalhar com eles nessa fábrica de tendas. Aos 13 anos, Paulo vai passar pelo Bar Mitzvah, e Paulo se destaca de uma maneira tão grande, que em Gálatas, o próprio Paulo vai dizer que a sua inteligência, o seu conhecimento sobre o judaísmo excedia o de todos os judeus da nação. É algo tão irreal para um ser humano, que as duas maiores faculdades da época se atentam a olhar para Paulo e entram numa briga para ver quem traria Paulo para dentro da sua própria faculdade. E sabemos que a faculdade de Hillel, que é a faculdade de Gamaliel, é a que sai na frente e consegue pegar Paulo. E em 18 anos, Paulo ele é tão inteligente, Paulo ele é tão sábio, que dentro da faculdade existiam vários professores e o dono da faculdade era Gamaliel. Só que o nível de Paulo era tão grande que os professores não conseguiam acompanhar. Tanto que o próprio Gamaliel, preste atenção aqui, tanto que o próprio Gamaliel é que vai dizer, olha, já que os professores não dão conta disso, a gente vai ter que, eu mesmo, sair da minha função de direção e vou ter que voltar a ensinar. Por isso Paulo vai dizer que aprendeu aos pés de Gamaliel. Porque os professores da faculdade, quando ia falar alguma coisa, Paulo dizia, mas isso eu já sei. Paulo corrigia os professores. Paulo dava sermões sobre o judaísmo dentro da faculdade. Até que Gamaliel sai da direção por um momento para ensinar a Paulo. E a história vai dizer que 18 anos foram necessários para que Gamaliel formasse a Paulo. Em 18 anos ele forma Paulo como doutor da lei. E ele foi tão letrado que ele foi selecionado pelo grande Sinedrim, que era o conselho do Sinédrio, que continha 72 cadeiras. Uma central, que era referente às leis de Moisés, e as outras demais em ordem decrescente, doutores da lei, escribas, fariseus e mestres da lei. Paulo não passa por esses estágios, Paulo vai direto como líder do Sinedrim. É o próprio Sinédrio que escolhe, que faz essa escolha. Paulo agora, ele tem uma fama em todos os lugares que você possa pensar. Paulo tem uma oratória invejável, que segundo até alguns filósofos, até hoje, nenhum ser humano conseguiu ter. Paulo falava grego, latim e aramaico, e não só falava, Paulo escrevia nessas línguas. Aonde Paulo ia, Paulo discursava bem. Paulo chega entre os filósofos e consegue converter os filósofos usando a própria filosofia. Ele usa tudo aquilo que os filósofos falavam, aplicava dentro da palavra e em tom filosófico convertia todos aqueles filósofos que aqui ali estavam. Nomes grandes tiveram que reconhecer
o tamanho de Paulo. Aonde Paulo chegava, se alguém estivesse sentado ao Paulo entrar pelas portas, todos teriam que se levantar em reverência a Paulo. O próprio povo de Colossos, quando vai receber a carta, vai dizer: ele fala como um Deus. Você vai saber que após o naufrágio, quando ele chega em Malta, ele é picado. E o povo de Malta olha e faz assim: talvez seja ele um Deus. Para você entender o nível de quem eu estou falando. Talvez pós-Jesus, o maior homem que já pisou na terra. Digo talvez porque há uma discussão entre ele, Elias e Moisés e Abraão. Mas em termos de oratória, em termos de ser alguém, não existe ninguém maior que Paulo. Aonde Paulo chega, Paulo é respeitado. Lá vem o doutor, lá vem o mestre, lá vem o homem mais sábio que já pisou por essa terra. Paulo está chegando, todo mundo fique de pé. Paulo saiu, agora podemos sentar. Paulo está falando, ninguém pode falar nada, todo mundo se cala, escuta o que Paulo está falando. Paulo é alguém, ele é. E olhe para o seu irmão e diga assim: Deus ama ter encontro com quem é. Entenda, quem é diferente de quem se acha que é. Ter encontro com quem se acha que é fácil. Se você conhece alguém que se acha que é, você nem precisa ser maior que essa pessoa para colocar ela no lugar dela. É só confrontar aquele que se acha com a realidade. Quando a realidade bate de frente com aquele que se acha que é, ele torna saber quem ele é de verdade. Só que como é que confronta Paulo? Como é que bate de frente com Paulo para dizer: tu está errado? Se para até algum tempo todo mundo dizia: o homem mais sábio do mundo é Gamaliel, e Gamaliel está dizendo: não deu. Ele me passou, ele me ultrapassou, ele é mais sábio que eu. A oratória dele é melhor que a minha, ele é mais inteligente que eu, ele vai ter experiências maiores que a minha. Eu não fui líder do Sinédrio, Paulo já de primeira já foi. Como é que bate de frente com alguém desse tamanho para confrontar ele em qualquer área da vida e dizer: tu está errado? Se tudo ele vai ter uma argumentação, e outra argumentação com base. Só que Deus ama confrontar quem é. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma das frases que os faraós mais usavam quando começavam a falar o seu discurso para o povo era: eu sou. E ali eles começavam a discursar. Porque na verdade os faraós tinham tanto poder que de verdade eles eram. Só que quando Moisés vai dizer: quando eu chegar lá em Faraó, eu não sou ninguém, o que é que eu falo? Deus olha do céu e diz assim: eu gosto de confrontar quem é. Se ele diz que é, diz que eu sou o que sou, que te enviou. Eu gosto de confrontar quem é. Já que Paulo sabe de tudo, eu vou apresentar a ele a eternidade. E você sabe, Deus tem um encontro com Paulo, o próprio Jesus, e ele vai dizer assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí Paulo se encontra com uma dúvida que ele nunca teve na vida: quem tu és? Eu tenho resposta para tudo, mas agora algo sobrenatural vem a mim falando o meu nome, e eu tenho que saber quem é, porque eu não sei. Eu só ouvi falar e agora está de frente para mim. Quem tu és? Eu sou.
Para os homens da terra, Paulo, tu és, mas agora quem fala contigo é o dono da terra. Eu sou. Mas vamos lá. Quando Deus confronta Paulo, mesmo Paulo sendo quem é, após todo o encontro de Deus, até quem de fato é, ele acaba deixando de ser. E eu queria que você tentasse entender isso aqui. Quando Deus tem encontro com quem é, mesmo de fato ele sendo algo, ele acaba deixando de ser. Paulo é doutor, Paulo é mestre, Paulo agia como juiz, Paulo era líder do Sinédrio. Mas após o encontro com Jesus, as cartas de Paulo, Paulo não se apresenta como doutor, Paulo não se apresenta como mestre, Paulo não se apresenta como juiz. As cartas de Paulo começam assim: eu, Paulo, servo, eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, eu, Paulo, servo de Cristo, eu, Paulo, servo de Deus, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele deixa de ser quem ele é para se tornar quem Deus quer que ele seja. É esse Paulo letrado de linhagem nobre que está preso, mas não está preocupado com a sua reputação. Paulo está preocupado com a igreja. Paulo está preocupado com um jovem chamado Timóteo. E aqui eu abro um parêntese para você entender quem era Timóteo. Aos 13 anos, Paulo está pregando. E ele começa a pregar perante o Sinédrio. O Sinédrio se irrita e diz assim: apedrejem-o. Mas só parem de apedrejar quando ele estiver morto. Começam a apedrejar Paulo. Em algum momento o líder do Sinédrio para, olha e diz assim: morreu, podem parar. Paulo está esfacelado. Alguns historiadores vão dizer que o crânio de Paulo está aberto. Paulo está completamente desfigurado. Tem perna quebrada, tem braço quebrado. O coração parou de pulsar. Os apóstolos agora têm a liberdade de pegá-lo e levá-lo embora para fazer o seu possível enterro, o seu possível funeral. Só que quem está do lado vendo tudo? Um jovem de 13 anos chamado Timóteo. E a Bíblia vai dizer que Timóteo, ao ver Paulo sendo apedrejado, ele se converte a Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, coloca a mão no ombro do teu irmão e diga assim: as tuas dores não são para te parar. Diga: as suas provas não são para te parar. Diga: o que você está passando, tem alguém olhando de fora e tendo você como exemplo. Se ela não para, eu também não paro. Se ela não desiste, eu também não desisto. Se a prova não para, tem gente que vai ser alcançada através das tuas dores. Meu Deus. Eu estava conversando um tempo desse com uma pessoa. E ele me viu meio calado. Eu sou calado, mas eu estava fora do normal desse dia, mais calado ainda. E eu acho que meu semblante estava transparecendo o meu sentimento. E a pessoa disse assim: o que foi? Tu não está bem? Eu disse: tô não. Ele disse: eu estou te sentindo angustiado. Eu disse: nem crente tu é. Tá assim, né? Aí ele disse: tá. Diz a mim. Eu disse: nada não, diz a mim. De tanto ele insistir, eu parei e disse assim: é questão financeira. A minha vida tá assim. E saí detalhando. E disse: tá assim, tá assim, tá assim, tá assim. Não sei como eu vou fazer. Tá assim, tá assim, tá assim, tá assim. E tá assim, passei 10 minutos falando. Quando eu terminei de falar, ele olhou para mim e fez assim: se eu tivesse no teu lugar, eu pensei que ia vir uma palavra boa. Ele disse: eu já teria me matado. Jesus, né? Aí eu disse: não posso. Aleluia. Não posso e nem quero. Aí
Aí ele disse, por quê? Eu disse, conhece Jó? Aí ele disse, já ouvi falar. Aí eu disse assim, Jó falou uma frase que marcou meu coração. Ele disse, qual? Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. Eu não posso parar, porque eu acredito que Ele vai fazer. A tua dor vai servir como base para alguém lá na frente. A conversão de Timóteo se dá por causa das dores de Paulo. Timóteo não se converte quando ele está em Colossos pregando para uma multidão. Ele não se converte quando ele está em Corinto pregando para uma multidão, não. Ele se converte quando as pedradas chegam e ele diz, ele vai parar. E Paulo diz, pode tacar pedra, eu não paro de pregar, eu não paro, eu não nego, pode jogar pedra, eu continuo de pé. Tira 10 segundos agora para adorar a Ele. Tira. Levanta tuas mãos para os céus. Fecha os teus olhos agora e começa a adorar a Ele. Deus está dizendo, eu estou sarando alguém por causa das tuas dores. Eu estou levantando alguém por causa da tua prova. Eu sou da tua vida. E agora? Agora Ele, agora Ele, agora Ele. Agora Ele, abre essa boca. Fecha os teus olhos. Agora Ele, sinta a presença. Sinta a presença. Sinta a presença. Mandar a série de me ama, agora mandar a ela me clamando. Aleluia. 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 Olha para cá. Meu Deus. Passam cerca de 7 anos. Paulo envia uma carta e na carta diz, vem ter comigo depressa. Paulo está preocupado com Timóteo, como Timóteo vai ficar após a sua morte. Só que o que me chama a atenção nessa carta é que Paulo vai dizer assim, eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. A palavra aspersão aqui vem do hebraico barak ou nazar, que vai significar o ritual judaico, cujo qual o sacerdote mata o cordeiro e espirra o sangue do cordeiro no altar, em todos os instrumentos que ali estão, em todo mundo que está em volta, purificando os utensílios e tudo aquilo que está em volta. Paulo está dizendo, vem, eu estou morrendo, mas eu estou sendo entregue por aspersão. Paulo está dizendo assim, olha, vem, eu estou morrendo, mas o pouco de sangue, o pouco de vida que há em mim ainda está salvando. Entenda, ele vem de uma prisão de cerca de 2 anos e meio. Segundo historiadores, Paulo caiu o cabelo, o corpo de Paulo está fedendo. Paulo está irreconhecível. Tito oferece ajudas para escrever, porque quando Paulo se esforça para escrever, o seu corpo sangra e as lágrimas caem. Por isso ele vai dizer, eu escrevo em lágrimas. Paulo não cuida de si para cuidar dos outros, porque o que está acontecendo é muito duro. E entenda isso aqui, Paulo está preso em Roma.
E o que me chama a atenção é o motivo de Paulo estar preso em Roma. Porque a prisão de Paulo em Roma acontece logo depois do naufrágio, cujo qual ele vai para Malta e está com todo mundo obedecendo a ele. Ele simplesmente, se ele dissesse eu não quero ser preso, ele não ia, porque ele salvou todo mundo. E o que nos leva a única coisa lógica: Paulo foi preso em Roma por causa proposital. Ele quis ser preso. É difícil imaginar alguém querendo ser preso. Mas eu vou lhe explicar o porquê. No ano de 54, o imperador Cláudio Otávio, ele se casa com a imperatriz Agripina, 54 pós-Cristo. E Agripina, ela arma uma arapuca para matar Cláudio Otávio, para que o seu filho reinasse, governasse no lugar de Cláudio Otávio. E quem era o filho de Agripina? Nero. Nero, meus irmãos, ele era conhecido como Nero o Brutal. John Fox vai chamar de Nero o Demoníaco. Se a gente já falou aqui sobre Herodes, Herodes é aprendiz aos pés de Nero. Agripina arma isso tudo, mata Cláudio Otávio, só que Nero não pode assumir sozinho por ser muito novo. Então, forçadamente, Nero vai casar com a filha de Cláudio Otávio. Só que o tempo passa e ela não pode dar filhos a ele. E o que é que ele faz? Ele manda matar. Ele mata a sua primeira mulher. Logo após isso, ele se casa com Pompeia Sabina. Pompeia Sabina vai ficar grávida 2 vezes. A primeira vez, ela perde o filho. Nero fica irado, mas não faz nada. Quando ela engravida pela segunda vez, alguns historiadores vão dizer que a gravidez era gravidez de risco, já prevendo na sua mente maquiavélica que ela poderia perder o filho. A história diz que Nero acorda de madrugada e começa a dar joelhadas na barriga da mulher. Nero mata a mulher e consequentemente o menino. Nero vai casar pela 3ª vez. Quando Nero casa pela 3ª vez, ele também mata a sua mulher. E agora Nero vai estar andando pela Roma. E quando anda pelas ruas de Roma, ele vai encontrar um homem formoso, muito bonito, alto. E ele olha e ele se agracia daquele homem e força o homem a casar com ele. O homem casa com ele. Após o casamento, Nero manda cortar as genitálias do homem e veste o homem com roupas de mulher e dá as roupas de imperatriz àquele homem. Tudo forçadamente. Só que chega um tempo que Roma começa a dizer: temos um louco governando a gente. Temos que fazer alguma coisa. A ponte de Luciano e Sêneca, seus generais olharem para eles e assim: Nero, para! Porque senão os outros governantes de Roma vão te expulsar de Roma. Quando Luciano e Sêneca chegam para Nero para falar isso, Nero, com sua mente endemoniada, ele começa a pensar: eles vão me trair, eles querem tomar o meu lugar, porque Nero é traidor e todo traidor tem medo da traição. Aí eles assim querem tomar meu lugar. E o que é que ele faz? Manda matar Luciano e Sêneca. Após mandar lá matar, ele diz assim: os que estavam perto que podiam tomar meu lugar, eu já matei todos. Só que de uma hora para outra ele faz assim: ainda falta um. E quem era esse um? A própria mãe dele, que armou para botar ele como imperador. Ele diz assim: a qualquer momento minha mãe pode se levantar e ela vai querer me matar, como matou o imperador, para tomar o meu lugar. Eu tenho que matar ela. Ele arma uma viagem de navio para ela, arma uma arapuca, faz com que o teto do navio se abra sobre ela, as coisas caem, mas vaso ruim não quebra, ela continua viva. Ela fica mal, está dentro do seu quarto. Quando chega a noite, ele manda um soldado entrar para matar. O soldado abre a porta, entra com a espada, ela abre o olho, a Agripina abre o olho e diz assim: eu já sei, meu filho te mandou para me matar, não foi? Ele diz assim: foi. Ela levanta o vestido
e diz assim: pega a tua espada, e se vai me matar, começa pelo meu ventre, porque foi daqui que saiu esse demônio. Eu estou querendo que você ilustre na sua mente o tamanho de Nero. Nero é tão demoníaco que John Fox vai dizer que no dia 19 de julho de 64 ele incendeia Roma por 9 dias. Tudo isso porque não quiseram dar a ele um palácio de ouro. Ele incendeia a sua própria nação porque não lhe obedeceram. 9 dias de fogo em Roma. E quando acabam os 9 dias, alguém vai pesquisar, alguém vai fuçar para saber quem foi. Nero consegue um bode expiatório e imputa a causa do incêndio aos cristãos e aos seus líderes. Quando todo mundo cai na onda de Nero, Nero diz assim: agora que todo mundo acreditou na minha mentira, eu posso lançar o decreto. Qual é o decreto, Nero? Mata todos os cristãos. Como é que a gente mata? Tem uma lista aqui do jeito que eu quero que você mate. Primeiro, peguem todos os cristãos, cortem as pernas, e outros degolem, e outros, o melhor jeito que eu gosto, peguem animais, tirem o couro dos animais, principalmente primatas. Tirem o couro dos animais, não lavem o couro, deixem ainda com sangue. Peguem agulhas, que para fazer uma alusão para vocês é mais ou menos parecida com as agulhas de crochê de hoje. Peguem as agulhas e costurem o couro dos animais no couro dos crentes, ainda vivos. E quando eles estiverem todos cobertos de peles de animais, joguem eles no circo máximo. Para quê? E soltem os leões e os cães para devorá-los. Só isso, Nero? Não. Empalamento. Madeira de 2,5 metros por cerca de 20 de diâmetro, entrando pelo ânus e saindo pela boca. Só isso, Nero? Não! Ergam postes em Roma, crucifiquem os crentes, mas não matem. Botem eles pendurados nos postes. E o que é que a gente faz? Coloquem em suas cabeças óleo queimado e piche. E há um decreto. Qual é o decreto? À noite ninguém acende lamparina. Como é que a gente vai enxergar? Coloquem fogo na cabeça dos crentes. São as cabeças deles que vão iluminar o nosso caminho. Esse é Nero. Não deixava nem os corpos serem enterrados, deixavam ao léu para entrarem em decomposição. E o interessante é que quanto mais Nero fazia isso, mais crente chegava em Roma. Não, você não entendeu o tamanho da loucura que eu falei, não. Está tendo uma chacina nunca antes vista na história mundial, de tamanha crueldade. A fama de Nero está espalhada pelo mundo, e os crentes estão dizendo: vai para onde? Para Roma. Glória a Deus. Mas tu vai morrer, mas é para lá que eu vou. Aristarco Macedônio vai para lá, morre. Trófimo de Éfeso vai para lá, morre. Ananias, o bispo de Damasco, que orou por Paulo, foi para lá, morreu. Está todo mundo indo para lá e morrendo. Só que quem está lá nesse mesmo tempo? Pedro. E a história vai dizer que Pedro está indo embora de Roma. E quando Pedro está saindo pelos portões de Roma, a história vai dizer que Pedro teve uma visão, ninguém sabe ao certo qual. Só que a visão que Pedro tem, ao invés de fazer ele ir embora, faz ele voltar. Eu não sei qual foi a visão, mas eu consigo imaginar o que Pedro pensou. Tiago foi decapitado, Mateus foi transpassado por lança, Tomé foi flechado, todos os outros líderes das cidades estão morrendo. Eu já fugi uma vez, não posso fugir de novo.
Pedro volta e com autoridade começa a gritar no meio de Roma: arrependam-se, arrependam-se, se convertam a Jesus, porque Ele morreu numa cruz por você. E Pedro começa a pregar sobre cruz. E Nero, com a sua mente diabólica, diz assim: tu gosta tanto de cruz? Eu vou dar uma só para você. Sentença de morte para Pedro: vai morrer crucificado. Vai negar ou não vai? Pedro diz: nunca. Já cometi esse erro, não cometo mais. Então tu vai morrer igual o teu Jesus, crucificado. Pedro diz assim: perante a lei de Roma eu tenho um pedido a fazer. De acordo com a lei de vocês eu tenho direito a um pedido. Nero olha e faz assim: pode pedir o que for, menos para ficar vivo. Ele diz assim: não é para ficar vivo não. Pode me crucificar, mas eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre. E como é que a gente vai te crucificar se não é igual? Ele faz assim: crucifiquem-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual a ele. Crucificam Pedro, Pedro morre. E o que me chama a atenção com tudo isso que está acontecendo em Roma é que chega a carta de 2 Coríntios de Paulo. E na carta de 2 Coríntios, Tito chega para Paulo para dizer: olha, a igreja em Corinto está dividida. A igreja em Corinto está dividida. Muitos estão querendo parar. Tem gente falando mal de você. Tem gente que não acredita mais na tua chamada. Tem gente duvidando do teu ministério. A igreja de Corinto está dividida. E a segunda carta ao Coríntios é conhecida como carta dolorosa, porque reflete o sofrimento de Paulo e a sua luta contra as calúnias. E o que é interessante, ele prioriza cuidar da igreja, apesar das suas próprias feridas. Ele está morrendo, mas assim: eu tenho que cuidar da igreja. Ele volta as suas atenções para a igreja. E te está dizendo: olha, tu está há 2 anos e meio preso. E tem gente dizendo que o que tu pregava, o que você pregava antes não tem mais validade. E aqui eu tenho que ler para você, porque eu imagino Paulo olhando para Tito e dizendo assim: Tito, toma a carta aos Coríntios, leva lá, e quando tu chegar para os caluniadores, para todos que estão duvidando do meu ministério e de Jesus, o que é que eu faço, Paulo? Lê 2 Coríntios capítulo 11, verso 24 e diante. Eu imagino Tito chegando lá em Corinto dizendo assim: olha, em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tendo estado em perigo de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, meus irmãos, os judeus, e também pelos não judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupa. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. E ele termina dizendo: quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. Quando alguém cai em pecado, eu fico aflito. De tudo isso que Paulo falou, o que me chama a atenção é Paulo relatar que sofreu 5 quarentenas de açoite. Essas 5 quarentenas de açoite, segundo o Dr. Pierre Barber, que vai falar sobre a crucificação de Cristo, já falei sobre isso aqui. Esses açoites eram feitos com um instrumento chamado azorrague, que tinham mais ou menos 1 metro de altura por 7 de diâmetro, 12 tiras de couro, 12 pedaços de chumbo e 24 pedaços de ossos, 2 em cada tira. Os ossos eram afiados no mesmo local onde se afiavam as lâminas das espadas. E Paulo vai dizer: eu sofri 5 quarentenas de açoite menos 1. São 39 açoites vezes 5.
chicotada abria 12 feridas. Paulo está dizendo: eu tenho 468 feridas abertas nas minhas costas. Eu tenho 468 feridas abertas. De cada vez que foi açoitado. Quantas vezes ele foi açoitado? Quantas vezes? 468 vezes 5, 2.340. Somente. E a mesma coisa sofreu Jesus por mim e por você. Sabe o que eu acho interessante? É que toda vez que a ferida vai abrindo, tira um pedaço de carne. E a carne vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Não chega nem na metade, os ossos estão expostos. As costas estão todas expostas. Os ossos estão expostos. E os ossos eram em forma de anzol. Agora imagina comigo, dando a chicotada e os ossos prendendo nos ossos das costas de Jesus. Segundo a medicina, se bate no seu osso. Se o seu osso estiver exposto, se alguém só tocar, dá um choque em todo o seu corpo. São ossos batendo em ossos. E toda vez o carrasco tem que puxar de volta. Só que Isaías vai dizer que nenhum dos seus ossos do seu corpo poderia ser quebrado. Dá uma chicotada, arranca a carne. Dá uma chicotada, arranca o couro. Dá uma chicotada, rompe a artéria. Mas os ossos continuam intactos. Olhe para o seu irmão e diga assim: era Jesus mandando um recado para mim e para você. Vai doer, vai sangrar, mas a estrutura vai continuar a mesma. Paulo está dizendo com isso: eu tenho todos os motivos para desistir. Eu tenho todos os motivos para parar. Dores, calúnias, difamações. Eu estou 2 anos e meio preso, não é passeando não. Para Tito chegar para mim e dizer que lá em Coríntio a igreja está dividida, que não acredita mais no que eu preguei, que pensam em desistir. Quem era para pensar em desistir sou eu, mas eu continuo fazendo a obra. Mas Paulo, se te perguntarem por que tu continua, tu tem o risco de morrer, Paulo vai dizer o que disse em Gálatas 2: já estou crucificado em Cristo, não vivo mais eu, Ele vive. Paulo está dizendo: eu não tenho mais medo da morte, eu já carrego a cruz. Sabe o que Paulo está dizendo? Quem carrega a cruz não tem tempo para ouvir fofoca. Quem carrega a cruz não para por causa de calúnia. Aí chega alguém: meu Jesus, vou parar porque fulano terminou o relacionamento. Vou parar por quê? Porque fulano me olhou de cara feia. Sabe por que tu quer parar? Porque tu não carrega a cruz. Porque quem carrega a cruz, se for abandonado, continua com a cruz. Se olharem de cara feia, não tem tempo para olhar para a cara feia, continua olhando para a cruz. Se fizerem fofoca com o nome, não tem tempo de ouvir fofoca, está carregando cruz. Quem é carregador de cruz não tem motivo para desistir. Quem é carregador de cruz não tem tempo para ouvir fofoca. Quem é carregador de cruz não tem tempo para ouvir calúnia. Quem é carregador de cruz não dá desculpa para desistir. Ele simplesmente segue após. Fica de pé. Sabe o que é que chama atenção? É que Paulo é preso propositalmente em Roma.
Tá todo mundo dizendo: Paulo, todo mundo que está indo para lá está morrendo. Porque Nero fez tudo isso que aquilo que eu acabei de falar a vocês. Só que Paulo mesmo assim vai. E alguém pode ter perguntado: Paulo, tu está indo para salvar quem está morrendo? E a resposta de Paulo diz assim: não, eu estou indo para salvar quem está ficando vivo. Eu sei que confundi um pouco, porque o termo salvar é para quem está em perigo, sim ou não? Sim. Então quando Paulo está indo para lá, está todo mundo dizendo: Paulo vai estender a mão, Nero vai morrer. Paulo vai dizer: em nome de Jesus, Nero vai cair duro e vai acabar com tudo. Só que Paulo vai preso porque ele queria estar lá dentro da cadeia. Sabe por quê? Porque uma das estratégias de Nero era, quando pegar os cristãos, manter preso primeiro de 2 a 7 dias antes de fazer qualquer coisa. Por quê? É o período da tortura mental. Como assim? Mantinha preso 2 a 7 dias dizendo assim: daqui a pouco tu vai morrer empalado. Se tu não negar Jesus, tu vai ser degolado. Se tu não negar Jesus, vão te pendurar no poste e tocar fogo na tua cabeça à noite. E aí, nega Jesus. Tem milhares de cristãos morrendo, mas Paulo fica sabendo que tem milhares de cristãos ficando vivos. Paulo não está aperreado com quem está morrendo, porque Paulo vai dizer assim: olha, o viver para mim é o quê? E o morrer para mim é? Se eu ficar vivo, eu prego. Se eu morrer, eu me encontro face a face com ele. Paulo está preocupado com quem está ficando vivo. Aí agora Paulo diz assim: eu quero que me prendam. Para quê? Ó, Paulo, dentro da cadeia. Quando alguém chegava e dizia assim: nega, Paulo fazia: nega não. Timóteo, vem depressa até comigo, porque eu estou sendo entregue como sacrifício de aspersão dentro da cadeia. Nega ou vai morrer empalado? Nega não, e tu vai morrer, mas vai ver ele face a face. Nega não. Enquanto os torturadores vinham, Paulo continuava pregando dentro da prisão. Agora sabe o que é que me chama a atenção? É que ele vai dizer assim: Timóteo, Demas, meu companheiro, meu amigo. Só que ele vai ser, meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Ele vai dizer assim: ó, meu companheiro. Aí ele vai especificar: de Filemão e Colossos, me abandonou. E eu disse: como assim Filemão e Colossos? Aí eu fui ver. Era amigo de Paulo enquanto Paulo pregava para multidões. Era amigo de Paulo enquanto Paulo botava a mão e todo mundo caía. Era amigo de Paulo por causa da fama de Paulo. E as maiores famas de Paulo, Filemão e Colossos. Aí Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, Demas, meu companheiro, mas só de Filemão e Colossos me abandonou. Eu chamei ele para vir para cá e ele disse: vou não, tá todo mundo morrendo. Prefiro ir para Colossos. Olhe para o seu irmão e diz assim: amigo, que nasce na bonança, se esconde na prova. Mas só que Paulo lembrou de alguém que não nasceu na bonança. Paulo lembrou de alguém que se converteu quando Paulo estava na pior, à beira da morte. Ele olha e diz assim: ainda tem um. Ainda tem um que não vai ter medo de nada e eu preciso falar com ele. Timóteo, vem depressa. Vem depressa, Timóteo. Quando Timóteo chega, Paulo começa a dar as suas instruções. E Timóteo começa a falar tudo o que estava acontecendo por lá. E aí Timóteo, como é muito novo, Timóteo diz assim: e tem hora que dá vontade de fazer também, porque é bom.
Aí Paulo vai olhar para eles assim: Timóteo, eles podem, você não. E aí eu finalizo agora com uma frase que me pegou e eu falei para algumas pessoas. Alguns hinos, eu não estou dizendo que é errado cantar um hino, tá? A gente vai continuar cantando esses hinos, é só a expressão que tem que ser entendida. Quando a gente diz que Deus vai levantar uma geração. Porque Deus vai levantar essa geração. E quando a gente vai para a Bíblia, Deus nunca levantou uma geração. Deus levanta um para ajudar uma geração. Vai doer o que eu vou dizer, mas eu espero tanto que doa e você absorva. Quando a gente prega aqui, a igreja toda faz glória a Deus. Eu recebo. Eita, palavra boa. Todo mundo faz. Mas quando sai, nem todo mundo leva junto. É por isso que de geração em geração Deus levanta um Elias, Deus levanta um Eliseu, Deus levanta um João Batista, Deus levanta um Pedro, Deus levanta um Paulo. Deus nunca levanta uma geração, não porque Ele não queira levantar, Ele quer levantar uma geração, mas a geração não quer ser levantada. Aí sempre no meio da geração tem um maluco, glória a Deus, que diz assim: eles podem, mas eu não. Eles fazem, mas eu não. Eles te negam, mas eu não. Aí Jesus olha e faz assim: pois é você que eu vou usar para pegar essa geração pelo cabelo. E eu não sei se você quer ser essa pessoa dessa geração. Mas se nessa noite Deus dissesse: dentro da Cristo Liberta eu preciso de um para levantar, eu levantaria a minha mão. Eu não sei você. Se Deus olhasse para agora para Cristo Liberta dizendo assim: eu preciso de um para fazer a minha vontade, vai doer. Mas eu vou usar as tuas dores para sarar alguém. E eu pergunto: onde está a primeira pessoa que quer aceitar ou voltar para Jesus?